Boa tarde, queridos. Bom, hoje é dia 28 de abril de 2020. A prof já está trabalhando, estudando lá como é que faz a plataforma para trabalhar com a plataforma do plural. A ideia é que já quinta-feira agora, quinta e sexta, a gente consiga ter aula através do online, através do plural, né? Vai ser aula mesmo. Vamos conversar, a gente vai falar sobre as atividades, e vamos saber um pouquinho como está cada um de nós, na verdade, né? Vai aparecer todo mundo, né? Todo mundo vai poder conversar, claro, que vai ser com ordem, que nem na sala de aula. Não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, senão fica difícil, né? Mas aí eu vou avisar direitinho, vou mandar ali no grupo dos familiares para o acesso para vocês. É legal que seja acessado através de notebook ou computador, porque através do celular às vezes dá alguns probleminhas, pode trancar alguma coisa, então de preferência que seja através de notebook ou computador, essa nossa aula online, tá? Mas aí não vai ser a tarde toda, nós vamos começar com 1 hora, 2 horas de aula, depende do dia, né? Para não ficar muito cansativo, para também, eu sei que, por exemplo, os pais de vocês também estão trabalhando em casa usando o computador, então, para a gente não ficar com o computador toda a tarde, tá? Mas vai ser aula normal, só que através do computador. Em vez de eu falar das videoaulas que vocês só me escutam, vocês vão conseguir interagir comigo, me fazer pergunta e tal. E a gente vai fazer alguns exercícios da semana, tá bem? Mas aí depois, amanhã eu explico direitinho. Hoje a prof tá testando, vendo direitinho como é que é, amanhã eu explico. E aí quinta ou sexta, ou os 2 dias, a gente já testa, tá bom? Bom, vamos começar a aula de hoje, então, de terça-feira, explicando corrigir. Aliás, não, eu vou fazer diferente. Eu não vou corrigir hoje as atividades de ontem, apesar que eu já achei lindo que eu já recebi vídeo de vocês lendo a mensagem. Eu espero que vocês tenham captado aquela mensagem de carinho. Que eu escrevi pensando na gente, pensando nesse momento que a gente tá tendo agora. Mas eu não vou corrigir as atividades de ontem, segunda-feira, porque eu sei que vários de vocês ainda não estão com o planejamento, porque vão pegar lá na escola só quarta ou quinta, tá? Então eu vou deixar para corrigir com vocês online na quinta-feira, quem sabe? Que a gente comece na quinta corrigindo as atividades, tá? Então hoje vamos falar só sobre as atividades de terça-feira, pode ser? Que daí a gente não corrige, dá tempo do pessoal pegar o material, quem não pegou ainda, tá? Bom, as atividades de hoje, então, dia 28 de abril de 2020, começa com vocês assistindo uma historinha que se chama Era Uma Vez Uma Sementinha. E aí eu botei o linkzinho ali do YouTube, ó, vou até mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Essa historinha aqui, Era Uma Vez Uma Sementinha, o linkzinho do YouTube daqui, a prof vai colocar no grupo dos familiares, depois também na descrição do YouTube, para vocês terem acesso mais fácil. Aí vocês vêm aqui embaixo, ó, onde diz tela inteira, clica, deixa abrir, tanto no computador quanto no celular, uma semente, e aí vocês vão escutar. Coleção Milagres da Natureza. Tá, ó. E aí eles vão, a moça, né, a contadora de histórias, vai contando a historinha então da semente. E aí depois que vocês assistirem com bastante calma, pode assistir mais de uma vez, vocês vão responder as perguntinhas de interpretação então. E aí começa assim, a primeira, na letra A. Qual é o tema principal do livro? O tema é fala sobre um cachorro e sobre como ele brincava no parque. Não, né? Vocês vão assistir, pode ser mais de uma vez, e vocês vão ver sobre qual é o tema principal. Pode falar sobre várias coisas diferentes, mas o que realmente assim, ressalta aos olhos? O que realmente fala essa história? Do que ela fala, tá? Depois na B, quais são os personagens? Tem alguns personagens. Alguns são humanos, são pessoas, outros são plantinhas, tá? Quais são os personagens da história? Vocês vão escrever ali pra mim. Depois na C, o que tu aprendeu sobre as plantas através da historinha? Prof, eu não aprendi muita coisa. Prof, eu aprendi um monte de coisa. Prof, eu lembrei do que a gente já estudou em aula, sobre o ciclo da vida das plantas. Então, o que vocês aprenderam? Não precisa ser tudo, mas o principal, o que conseguiram aprender sobre as plantas através do vídeo? Alguma coisa tem que ter aprendido, né?
A prof assistiu o vídeo uma vez, aí ficou com um pouco de dúvida, aí assistiu a historinha de novo e aí aprendeu algumas coisas. A gente sempre aprende ouvindo, né? Depois que responder essas 3 perguntinhas sobre a história, que vocês assistiram Era Uma Vez Essa Sementinha, vocês vão então ler um textinho, que é sobre a história de uma planta. E aí diz assim: eu sou uma planta, tenho uma raiz que me segura bem firme na terra. Do solo eu retiro a água, aliás, do solo, através da raiz, né? Eu retiro a água e os sais minerais, que deixa a plantinha forte, né? A árvore, no caso. Tenho também um caule forte que me sustenta, e sustenta os meus galhos e as folhas. Então, ela tem um caule, um tronco, né? Que sustenta os galhos e as folhas. O caule transporta as águas e os sais minerais para todas as minhas partes. Então, através da raiz, né, que fica embaixo da terra, a raiz retira os sais minerais e a água da terra. E através do caule, do tronco da árvore, é levado esses sais minerais e essa água para todas as folhas, para todos os galhos da árvore. As minhas folhas geralmente são verdes e precisam de muito sol. Elas fabricam alimentos para eu crescer bem forte. Então, as folhinhas geralmente são verdes. No outono, elas acabam secando e caindo, né? Mas quando elas têm bastante sol, elas ficam, né, recebem bastante sol, elas ficam bem verdes. E às vezes elas até têm florzinhas, né? Na época da primavera, que logo depois vem os frutos, né? Caem as florzinhas e vem os frutos. Às vezes nascem flores em mim. E das minhas flores se formam os frutos e às vezes as sementes. Viu como eu sou? Então, a árvore ela tem uma história que começa lá pela raiz dela, depois tem o tronco, depois tem os seus galhos que sustentam, o tronco sustenta os galhos sustentam as folhas às vezes são verdinhas, às vezes secam e caem no outono. Na primavera nascem as flores, algumas são bem cheirosas, nem todas têm a mesma cor, algumas são rosas, outras são brancas, outras amarelas. Depois dessas florzinhas, nascem os frutos, né? Aí depende de cada árvore. A macieira vai nascer a maçã, o pessegueiro vai nascer o pêssego, né? Depende de qual a árvore que a gente vê. Algumas não nascem nenhum fruto, mas nascem as florzinhas, né? E também dessas florzinhas caem sementes, que acabam gerando outras árvores, né? É um ciclo da vida, lembra? De uma nasce outra. Depois que vocês lerem o textinho com bastante calma, vocês vão completar ali naqueles quadradinhos, não são quadrados, são retângulos, né? Que quadrado tem 4 lados iguais, aqueles são retângulos. Naqueles retângulos, o que se pede? Então, tem uma setinha para as flores, tem uma setinha para as folhas, tem uma setinha para o caule, tem uma setinha para a raiz, tem uma setinha para o fruto. Vocês vão olhar e vão completar a partir do texto que vocês acabaram de ler, né? Não vão botar ali na setinha do fruto, vão colocar flores, né? Que é só ver a imagem e ver que não é isso, tá? Depois que vocês completarem, tem uma história em quadrinho que se chama A Raiz. Esse é o título. Observe os desenhos e conte a história do que está acontecendo. Vocês vão observar os desenhos, os quadradinhos ali, uma história em quadrinho, e vão dizer: o que aconteceu com a plantinha? O que será que aconteceu? Ela foi plantada? Ela foi arrancada do solo? Depois, por que a plantinha morreu? Porque ela morre, né? Depois que enfim, não vou falar, senão vou dar spoiler, né? Depois eu explico, quando eu for dar a resposta, eu explico de novo. E a 3. Qual a parte que fixa a planta ao solo? Já lá na história da árvore, a gente falou sobre isso. Tem uma partezinha das plantas que fixa ela ao solo, que leva para o tronco os sais minerais e a água. Qual será essa parte? Depois que vocês fizerem essa folhinha, tem uma outra, que é a última atividade de hoje, que é as plantas alimentícias. E diz assim: observe os numerais e as letras e encontre nos cruzamentos as respostas. Eu achei essa atividade muito legal. Eu testei ela com o meu marido aqui em casa, ele também achou bem bacana. Que é assim, você tem ali o número 1, 2, 3 e 4, porque são 4 linhas assim, né? E tem as letras de A a F.
e vocês vão completar olhando para o número e a letra. A prof vai ajudar vocês no primeiro. Aqui, ó. Vê aqui se focou. Deu. Aqui, ó. Você gosta do 2B? Então, a primeira coisa que a gente vai ver onde é que tá a linha do 2, ó, é essa linha aqui. 2B, ó. A, B. 2B, beterraba. Então, você gosta de beterraba? E aí, vocês vão dizer isso pra mim, sim ou não. Mas antes de dizer sim ou não, eu quero que vocês escrevam a palavra beterraba e aí do lado escrevam sim ou não. E aqui, com o 3A, 3A, alface. Então, vocês vão completar aqui onde diz alface, mais o 2C, vocês vão ver onde é que é o 2C, completar aqui, mais o 1C, 1C, mais sal, vinagre, azeite. Fazemos o quê? O que será que a gente faz com todas essas plantas? A gente faz alguma coisa. Será que a gente faz feijão? Será que a gente faz arroz? Será que a gente faz salada? Vocês vão completar. E depois aqui, escreve aqui o código de 2 alimentos que comemos todos os dias no almoço. Digamos que a gente coma no almoço todos os dias brócolis e pepino, tá? É um exemplo. Não é esse que a gente tá pedindo aqui, mas vamos dar um exemplo, tá? Ó, o código do brócolis seria 4A, porque ele tá na linha do 4 e tá na linha do A. E o do pepino seria 1C. Então, seria 4A o brócolis, 1C o pepino. E aí, eu ia colocar o código de cada um deles aqui embaixo. E aí, eu quero que vocês coloquem o código e do ladinho o nome da planta para ver se vocês entenderam, tá? E marque o 3C. Vocês vão ver qual é o 3C. É uma fruta, uma verdura ou um legume? Vocês vão marcar o xizinho só na resposta certa. E aí, o último aqui, ó. Dê o código de 3 frutas que você mais gosta. O último não, é o penúltimo. Então, vocês vão ver 3 frutas aqui que vocês mais gostam. Posso colocar repolho? Não, né? Repolho não é uma fruta. Então, vocês vão olhar 3 frutas que vocês mais gostam, ver qual é o código e botar aqui. E eu quero que coloque o nome das frutas também, tá? Além do código. Depois, aqui no 6, ó. Leite mais o 2Z. Vocês vão olhar o que é o 2Z. Vão escrever o nome, mais o 1D, vocês vão olhar qual é o 1D e escrever aqui, mais açúcar, eu faço uma vitamina, que a prof chama de batida de frutas. Mas aí cada um dá o seu nome. Uns chamam de vitamina, outros chamam de batida de frutas. Eu, quando era criança, chamava de batida de leite, batida de frutas. E aí vocês vão olhar ali, é tipo um diagrama, tipo um desafio. Vocês vão olhar o número e a letra e descobrir de qual planta alimentícia que tá falando. Se é uma fruta, se é uma verdura, se é um legume, tá? E essas são as atividades de hoje. Eu adorei, porque eu adoro falar sobre plantas. Ainda mais aquelas que dá pra comer, né? Que quando dá pra comer é melhor ainda, né? Porque a gente tem que ter salada, né? A gente tem que ter verduras, a gente tem que ter frutas na nossa alimentação, porque é uma alimentação saudável. A gente pode comer aquelas, assim, uma lasanha, uma pizza, pode, né? Um churrasco, pode, porque são bons. Mas a gente também tem que cuidar ali quanto de gordura que a gente come, se a gente está balanceando com uma alimentação mais saudável, para o nosso açúcar não ficar tão alto, para nossa gordura não, né, a gente não engordar muito, né, para o nosso peso também a gente tem que cuidar. É ruim ser gordinho? Não, claro que não. Inclusive, as pessoas gordinhas são muito bonitas, tá? Meu marido é gordinho, a prof acha ele lindo. Mas a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Nem ser muito magro, nem ser muito gordinho, porque a gente precisa ter uma boa saúde, é isso que importa, né? A nossa aparência é uma outra coisa. E cada um é bonito ao seu jeito, né? E gosto é uma coisa também que é muito peculiar, cada um tem o seu. Agora, o que a gente precisa cuidar, o que a gente precisa ter atenção é as escolhas que eu estou fazendo. Comer só bobagem, só besteira, só doce, tá fazendo bem para minha saúde? Como é que tá? Como é que o meu corpo tá recebendo isso? Ele tá ficando bem? Ou eu preciso balancear as coisas que eu gosto de comer com outras coisas que são importantes também para minha saúde? E é isso que importa, né? Que a gente cuide da nossa saúde, pra gente ser muito feliz, porque felicidade também tem tudo a ver com como é que a gente tá fisicamente.
Como é que tá aqui a nossa cabecinha, como é que tá o nosso coração e como é que a gente tá cuidando da parte física. E aí entra os esportes também, né? Não é só alimentação saudável, a prática de esportes, os estudos, porque faz a gente ser inteligente, conhecimento, nos ajudam a cuidar também da gente. Então tem várias pequenas coisas que a gente faz que tornam a nossa vida mais saudável e nos tornam pessoas mais felizes. E é isso, gente. Um beijo grande. A Prof vai continuar estudando aqui a plataforma do Plural para a gente conseguir fazer essa aula online e conversar todo mundo junto, ao seu tempo, com ordens, né? Com ordem para não todo mundo falar ao mesmo tempo, mas conseguir todo mundo se ver para a gente fazer esse encontro que a gente está com muita saudade uns dos outros, né? Então, beijão. Até amanhã.